O Estrelando está começando. Estamos gravando aqui em Mongaguá, no Dudua, Templo dos Orixás. A minha entrevista vai ser no bloco Astros e Estrelas com o professor King. Vamos falar sobre reencarnação. Não saiam daí. Voltamos aqui no Dudua, Templo dos Orixás, para fazer mais entrevistas com o professor Baba King, que eu acho que tem muito mais informações, então eu vim adquirir um pouco mais de conhecimento. O professor Baba King, ele é do signo de Escorpião, tem ascendente Sagitário, a Lua no signo de Capricórnio. Uma das questões interessantes, que eu acho que a gente pode conhecer um pouco mais da cultura dos orixás, é sobre reencarnação. Professor King, mais uma vez te agradeço por ter oferecido esse espaço para nós gravarmos aqui no Templo dos Orixás. Estamos atrás, inclusive, do orixá Adê, não é isso mesmo? Isso. Pronunciei corretamente? Corretamente. Te agradeço muito. Professor, eu gostaria de saber como que é vista a reencarnação para vocês. Bom, aquelas perguntas básicas. Reencarnamos no mesmo corpo, na mesma família? Vem homem, vem mulher? Como é que funciona isso? Em primeiro lugar, temos que, de novo, ver a questão da morte, né? A morte, na verdade, ele é um processo de reciclagem, não é? A gente fala que morremos para nascer e nascemos para morrer. E quando se fala dessa questão da reencarnação, ela, na verdade, ela tem um fundamento filosófico, tem um fundamento espiritual e tem um fundamento biológico. Porque a espiritualidade dos orixás acredita na reencarnação. No entanto, que nós vamos começar esse nosso assunto com a abordagem do que mostra a supremacia da importância dessa palavra reencarnação, a devoção aos antepassados. Entendi. O culto de Egungun. Egungun. No culto de Egungun é o reencontro do morto com os vivos, o passado com o presente para se construir um futuro melhor. Então, que seria a devoção ancestrais masculinos. E você tem Geledé, que é a devoção às ancestrais femininos. Então, se nós levarmos em consideração que a cultura dos orixás acredita nesses dois fenômenos, Egungun e Geledé, já é dizer que a palavra reencarnação ela é viva e ela é celebrada na filosofia dos orixás. E o que é reencarnação? A reencarnação seria, na verdade, o renascimento de uma pessoa que morre, que pode se dar na mesma família ou não. Para a gente debater se a pessoa vai voltar no mesmo corpo, isso é impossível, porque o corpo da gente ele é o ponto mais frágil da existência do ser humano. No entanto, que a gente discutiu numa das suas entrevistas a questão do Abiku, que tem a ver com a fragilidade do espírito, a fragilidade do corpo em relação ao espírito. O corpo não consegue dar sustentabilidade ao espírito e ele acaba falecendo. Sim. Então, o nosso corpo ele pode ser perecível, o nosso espírito, a nossa essência, o nosso ori não é. Então, a única coisa que desaparece é o corpo físico. Agora, o estado espiritual te possibilita você se reencarnar sim. Agora, determinar se vai ser na mesma mãe ou no mesmo pai, isso é uma questão muito mais difícil. E como pode ser na mesma família? O que vai determinar isso vai depender das circunstâncias familiares. Senão, esse espírito vai escolher uma outra família para reencarnar. Até porque a questão da reencarnação tem a ver com a questão do tempo. E nem todos os membros das famílias vai viver para sempre para poder conceber filho. Sim. Então, você tem um fator limitante no núcleo familiar que limita a possibilidade de uma reencarnação na mesma família sempre. Porque o espírito, ele não é prisioneiro do espaço físico. Ele é livre. Igual um exemplo prático. Você pode chegar para uma pessoa e falar, ó, fique sentado aqui, a pessoa fica sentada. Se você chega para uma pessoa e falar assim, você não pode pensar em nada, é impossível. Porque o pensar, o lembrar,
o sentir, não depende do raciocínio do ser humano, é instinto dele. Então, a reencarnação é uma questão de instinto, onde o ser humano ele vai reencarnar. Por quê? Porque a raça humana ela só sobrevive com as mesmas espécies. Então não vai mudar nada. Você falou do processo de escolha. Uma alma, um espírito pode escolher em que família vai vir? Pode sim, pode escolher. Porque existe algo acima do racional do ser humano que é o seu espiritual. Sim. Entende? Porque o corpo precisa do espírito e o espírito precisa do corpo. Tá? O espírito, ele escolhe sim o tempo que ele vai reencarnar, o espaço onde ele vai reencarnar, em qual família que ele vai reencarnar. Certo? Existem famílias que não têm espaço biológico para a pessoa reencarnar mais naquela família. Tem família que está quase que acabando a sua existência na Terra por uma questão biológica. Sim. E aqueles espíritos não tem como reencarnar num bisneto, não. Vai reencarnar numa outra família. Mas esse processo é para quê? Para desenvolvimento? Ele fala assim, eu quero voltar para essa família porque eu quero desenvolver mais qualidades, ou eu quero pagar mais dívida. Eu particularmente eu não acredito nisso. Eu sou da seguinte opinião: o ser humano não nasce para evoluir. Se a gente nascesse para evoluir ou renasce para evoluir, a raça humana seria muito melhor. Bom. E o mundo seria muito melhor. Esse assunto é bom para o segundo bloco. Seria muito melhor. Agora, antes de a gente terminar esse bloco, tem uma questão que é muito importante para os nossos ouvintes entenderem melhor o fenômeno de Abiku. De Abiku, que tem a ver com reencarnação, porque sim. Vai nascer, vai morrer. A gente tem uns nomes que mostram isso, a questão da reencarnação. O nome Babatunde, o papai voltou. Ou seja, a criança que nasce, certo? Logo após a morte do avô ou do bisavô, ser menino, consegue identificar se é espírito daquele homem que morreu. E daí dá o nome de Babatunde, o papai voltou. Isso já demonstra que a filosofia dos orixás trabalha puramente com a questão da possibilidade da reencarnação. E se for a mãe, ou a avó que morreu, depois nasce a menina, chama-se Yabodê. A mamãe retornou, a mamãe voltou. Esses dois nomes não deixam nenhuma dúvida enquanto a crença da reencarnação no fenômeno dos orixás. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá, o Sol ingressa no signo de Leão e vem acompanhado de Marte, astros dinâmicos, quentes, que regem signos do elemento fogo. O momento, então, é para agir, movimentar as coisas, conquistar, ir atrás do que você quer. Não é época para ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Na verdade, é o momento de fazer as coisas acontecerem. E essa relação desses dois astros traz também muito otimismo e muita vontade de andar, de descobrir novas oportunidades. A lua nova, no signo de Leão, acentua mais tudo isso. E a nova tem a relação do iniciar, do plantar novas sementes. Até a próxima semana! Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Confira agora as dicas do Estrelando para você.
A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 24 de julho, o workshop Aprenda a utilizar o programa Pegasus de Astrologia. No dia 3 de agosto, excursão para o fenômeno do algodão. 7 de agosto, curso básico de Astrologia nova turma. Dia 3 de setembro, workshop Linguagem do Corpo com a Cristina Cairo. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove no dia 8 de agosto o curso de Síndico Profissional Módulo 2. Informações 13 3326 3083. A Gaia Escola de Astrologia de São Paulo promove o 18º Encontro Anual de Astrologia, dias 28, 29 e 30 de julho. Informações 11 5084 3256. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é o Baba King. E, Baba, você falou sobre a reencarnação que uma criança pode ter, se for menina, pode ser da avó, da bisavó, e do menino, do avô e do bisavô. Mas antes você havia falado sobre a questão da evolução, que nós não reencarnamos para evoluir. Então, qual é o objetivo da nossa reencarnação, do nosso renascimento? Olha, Jorge, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que eu dou aula sobre os orixás há mais de 30 anos. Sim. E eu já atendi na minha vida mais de 50 mil pessoas. Acredito. Aqui no Brasil, fora, de várias raças, várias culturas. E eu tenho uma experiência que eu somando isso com a minha experiência com os orixás, eu particularmente, com o meu conhecimento a nível espiritual, eu não consigo admitir que a raça humana reencarna para evoluir. Porque seria muito bonito se fosse verdade. E seria muito funcional e prático. E seria uma salvação para a raça humana se a nossa reencarnação fosse para a gente evoluir. Não é. A questão da evolução espiritual, eu não concordo com isso. Eu não compactuo com isso. Agora, eu acredito que o ser humano nasce com a capacidade intelectual, emocional e espiritual para a superação. Então, quando a gente fala desse assunto, eu, com a filosofia dos orixás, eu vejo assim, o conceito da evolução e o conceito da superação. Eu não tenho como me reinventar. Já nasci com as características, temperamento, personalidade, não tenho como me mudar, mas eu tenho como me melhorar. Sim. Então, nós cultuamos os orixás para nós adquirirmos as virtudes deles, para através disso a gente superar as nossas deficiências. Se de fato a reencarnação significa a evolução do ser humano, o planeta Terra será um paraíso, no sentido de convivência. A gente vive num mundo onde dois vizinhos não conseguem dar mão, onde o pai e o filho não conseguem sorrir um para o outro. A gente vive um mundo cão, onde parece que o espírito do ser humano está em regressão, pela sua forma ruim de se comportar. Professor, é preciso fazer culto aos antepassados? Sim. A devoção aos antepassados, em primeiro lugar, essa questão de Gungun, Geledé e outras modalidades de devoção aos antepassados, significa equilibrar as diferenças com o passado e usar esse equilíbrio para criar um presente e um futuro melhor. Um exemplo prático, na devoção a Egungun, quando a gente trabalha com Egungun, Egungun vem para nos abençoar. Quem é Egungun? Egungun é a representatividade, é a representação espiritual de um antepassado venerável. Certo? Já que a gente está falando da reencarnação, tem essas duas formas de reconhecer isso. Tá. Na cultura dos orixás. Tá. O nome dado às crianças que nascem logo após a morte de um avô ou de uma avó. Certo. E a devoção ao fenômeno Egungun, onde você venera determinados ancestrais que o jogo determina pelo seu alcance espiritual. Que existe esse fenômeno da devoção a antepassados, Egungun.
que esse fenômeno é para trazer a paz, equilíbrio, a resolução das dificuldades, dos problemas que a pessoa vive. O que eu vivo, o que eu sou, é o que eu herdei dos meus antepassados, dos meus pais e dos meus antepassados. Ninguém melhor do que eles, a nível espiritual, saber o que foi transmitido a mim. E ninguém melhor do que eles para serem invocados, para promoverem essa limpeza espiritual na minha vida, para eu me adequar ao meu tempo. Um exemplo disso, uma criança nasce nos anos 70. O sujeito nasce nos anos 70, 80 ou 90. E tem um temperamento, uma personalidade de um avô que morreu nos anos 40, 50. Então, fica um desequilíbrio em relação ao tempo. Bastante. Então, a devoção aos antepassados é uma reatualização da existência do ser humano no seu tempo, para não viver o tempo do antepassado. Então, todos devem fazer então um trabalho, uma iniciação, algo devoto aos antepassados. Sim, vamos colocar isso de uma forma que seja compreensível para todo mundo. Se você é de orixá, você deve proceder dentro da sua crença, certo? Como que é a devoção aos antepassados. No caso do orixá, Egungun, Geledé, Orô, Igunuco, temos Agemon, Adamu Orixá, Eyó. Temos inúmeras devoções, inúmeras formas de ser devoto dos antepassados. Agora, eu tenho clientes meus que não são de orixá, eu mando eles rezarem missa para o espírito dos antepassados. Eu peço para meus clientes que não são de orixá promover um almoço, um jantar em memória aos seus antepassados para receber a bênção dos antepassados na vida deles. Porque a primeira bênção que a gente recebe é pedir para os antepassados que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Que tudo que aconteceu de ruim com eles, que não aconteça com a gente. Que nós podemos receber heranças negativas ou positivas, Positivas, né? Sim. As biológicas e as espirituais. As espirituais e as emocionais. As emocionais. Certo. E materiais também. Porque tem pessoas que nascem, dizem que não nascem prósperas. E parece que é algo repetitivo isso é superável, da família. Isso é superável. E é algo repetitivo da família. É repetitivo da família. Só que o problema, o que causa o insucesso está no potencial do Ori de cada um de nós. Só que o Ori pode ser melhorado. O Ori, que é a cabeça. A cabeça, o destino, o princípio vital do ser humano, o potencial atrativo dele no sentido espiritual pode ser melhorado, sim. A questão é como melhorar o ser humano a nível emocional. Eu posso, através da questão espiritual, fazer uma pessoa ter mais sorte, entende? Mas eu não tenho como fazer uma pessoa ter mais disciplina. Ah, isso é verdade. Porque a pessoa, ela também tem que produzir, tem que ter algo que ela ofereça ao que ela está recebendo. É uma questão de equação. Eu recebo potencial para ser próspero, mas eu tenho que também adquirir uma disciplina da minha parte. Professor, eu venho aqui com algumas perguntas específicas para você e cada vez eu fico com mais perguntas e o tempo acaba. Eu tenho mais perguntas. Vamos fazer um segundo programa. Tá bom. Tá bem? Tudo bem. Voltamos já. Toda vez que você vai fazer a manutenção no seu imóvel e o condomínio nas áreas comuns, é necessário, hoje em dia, que se faça uma verificação através de engenheiro ou arquiteto, principalmente para saber se é necessário fazer o que o pessoal chama, junto à prefeitura, por exemplo, de auto de responsabilidade técnica. Ou seja, se aquela obra, aquela intervenção que vai ser feita no imóvel, dependerá ou não de um laudo de um engenheiro que vai assinar a responsabilidade. Então, quando você for fazer uma obra no seu imóvel, no seu apartamento, na sua unidade, sempre comunique o síndico, para que ele possa fazer o acompanhamento e demonstre a ele que aquela obra que você está fazendo não vai interferir nos demais. A mesma coisa o síndico. Se ele for fazer uma reforma na área comum, ele deve procurar tirar toda a documentação, até para ter garantia na execução. Até a próxima. O Estrelando está terminando.
Que os astros e os orixás estejam com você. Uma ótima semana. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.